Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Parla Mais da semana. Hoje nós trouxemos digamos assim, um pré-candidato de peso. Ele veio para falar sobre a pré-candidatura dele à Assembleia Legislativa. Na verdade, está pavimentando o caminho de volta. Eu estou falando de Silas Freire. Tudo bom, Silas? Tudo bem, quer dizer, não está nada bem, né? Para o estado do Piauí não está nada bem, para a gente está tudo bem. Pelo jeito aqui a gente vai ter um bom podcast hoje, viu? É que você pergunta, está tudo bem? Não está nada bem, viu? Silas, você está aí com um canal novo no YouTube, um canal que está fazendo a diferença, que chegou, todo mundo dizia que seria um canal acanhado, você próprio acreditava que ia demorar um tempo, mas explodiu. É, verdade. Mas sobre isso nós vamos falar daqui a pouco. Pois não. Quero que você fale um pouco agora, Silas, sobre a sua trajetória. Quem aí, tem muito jovem que vai votar agora, tem muito jovem que não conhece o Silas Freire. Sim. Do início da carreira. Claro. Como é que começou o Silas Freire na TV? Olha, na TV ele começou, eu vim do rádio, né? Eu era repórter esportivo, depois passei a ser narrador esportivo e em 1990 eu recebi uma oportunidade na TV de ser repórter policial. Isso na TV Timon. O diretor é o Ademar Bastos. Ademar Bastos Gonçalves. Isso, Foi meu diretor na TV Clube. Eu aprendi muito com ele. Um abraço para você, Ademar. E com o Ione Silva, que era o nosso diretor de jornalismo. Gigante. E aí eu fui. Rapaz, estava no auge o Gil Gomes. Você lembra dele? Lembro do Gil Gomes. Neste lugar aconteceu aqui o crime. E eu comecei a imitar o Gil Gomes. Eu lembro disso. Parecia muito ridículo. E todo mundo falava: olha, aquele imitador do Gil Gomes. E aí os caras me perguntaram... Mas fez sucesso. Sim, pois é. O cara perguntou, por que você está imitando o Gil Gomes? Que coisa ridícula. Porque se eu chego só com Silas, ninguém ia dizer nem que era ridículo. Eu tenho que chegar com alguma coisa diferente na televisão. Então eu cheguei imitando o Gil Gomes e fui aos poucos tirando o estilo Gil Gomes e colocando o estilo Silas. Aconteceu uma tragédia ainda na década de 90. Eu era o repórter, o apresentador era o Carlos Feitosa. Era um policial civil que apresentava um programa, um cara... Meu amigo de infância, Carlos Feitosa. Ali da Zona Norte, ele num acidente automobilístico, ele perdeu a vida, e eu tive a difícil tarefa de substituí-lo no programa policial da TV Timon, lá em Timon. Lembra do nome do programa? Era Patrulha, ou era Patrulha, Douglas, ou era Honda, um dos dois. Que nós apresentamos lá no início da década de 90. Pronto, de lá para cá, eu fui impondo o meu próprio estilo, né? Deixou o Gil Gomes de lado. Deixei o Gil Gomes de lado. Se apresentou como Silas mesmo. Como Silas, trazendo o meu estilo, a minha rapidez de raciocínio do rádio. E foi pegando, e a coisa foi funcionando até que deu certo aí, né? Tive algumas passagens antes disso pelo rádio no Maranhão. Durante essa década de 90 eu também saí para o Maranhão e para o Ceará, mas pouco tempo eu voltava para o Piauí, já na televisão, já fazendo esporte e fazendo material policial. E a política, Silas? Olha, é uma consequência do teu trabalho na TV? A política já tinha na minha veia, mas veio claro, com o meu contato popular. Isso é muito normal, né? Eu fui militante estudantil, fui dirigente da UMES, da Comissão de Estudantes, lutamos pela meia passagem aqui no final da década de 80, início da década de 90, isso me deu uma motivação política, e quando eu cheguei no programa policial, aquilo com o contato policial, contato com as comunidades, com a necessidade da periferia, eu disse, eu vou testar, né? E eu era muito fã do Alberto Silva, muito fã, meus pais sempre foram fã do Alberto Silva, e eu vivia por ali, como é que a gente chama, no primeiro governo do Alberto, piruando as coisas da casa do Alberto. Era o menino da casa do Alberto. Então, de repente, o doutor Alberto foi disputar a prefeitura de Teresina. E eu me lancei candidato a vereador de Teresina em 1996, que foi quando o Alberto perdeu para o Firmino, né? E eu fui eleito vereador de Teresina, o mais votado do MDB. Daí para frente, quantos mandatos de vereador? Não, vereador eu só tive meio mandato. Meio mandato já foi para a Assembleia. Foi, aí eu disputei em 1998 deputado estadual, fui o terceiro mais votado, eu só perdi para o presidente da Assembleia, o Juraci Leite, saudoso Juraci Leite, saudoso Moraes Souza, que era irmão do governador, presidente da FIEP, e logo depois a nossa votação com 32 mil votos. Você ter uma ideia que hoje você pode se eleger deputado com 21 mil votos, como tem gente na Assembleia, eu tive 21 mil votos só em Teresina.
era realmente uma voz muito forte, a televisão era muito forte onde nós chegávamos, né? E tive esse primeiro mandato de deputado. Depois assumi também o segundo mandato, porque eu fiquei numa boa suplência, me parece que na segunda. Aquela época o Chico Filho se elegeu prefeito de Uruçuí, né? E o Marcos Almeida, que estava na minha frente, se elegeu prefeito de Palmeiras. E eu fui abriu vaga para você. E eu ainda passei 3 anos na Assembleia Legislativa. E aí saltou para Brasília. Não, aí demorou um pouco, eu dei uma pausa, eu perdi as Vamos acelerar, né? eu dei uma pausa, eu estava meio assim para baixo com a política, começou a era de se lançar os filhos, né? É o filho do fulano, o filho do cicrano, e eu era o filho do Mormácio. O Mormácio não tinha pobre, um treinador de futebol, ele não tinha nenhuma tradição política. E eu disse, para mim não vai dar, eu não sou filho do Temístio, eu não sou filho do Kleber, eu não sou filho do fulano, do ciclano. E começou a era dos filhos, que está até hoje, né? Está até hoje a era dos filhos na Assembleia. Eu dei uma parada, fui para o jornalismo. Silas, eu lembrei aqui de um detalhe. Nós, inclusive, conversando certa feita, você disse que quando perde a política, você fica no ostracismo total. Totalmente. Mas você me disse que teve alguém que foi lá, só teve um político, uma liderança do Piauí, que foi até a tua casa. Foi só o Temístio. Foi, né? Foi só o deputado Temístio que me visitou, quando eu perdi o mandato, em 98. Ele foi na minha casa. Lembro-me até que ele me disse, olha, tu tem paciência aí, porque o Chico Filho, ele vai ser candidato a prefeito de Uruçuí e deve ganhar a eleição, né? E aí eu falei, mas tem um Marco Almeida na minha frente. Não, mas o Marco Almeida também vai ser candidato. Também vai ser prefeito. Então ele profetizou, né? Ele profetizou. O Temístocles, ele gosta muito disso. Apesar de ser um político muito afeito à família, mas ele também gosta muito desse contato. Você vê que ainda hoje ele cultiva amizade com o Ismar Marques, com o Carbureto, são pessoas da política antiga, né? E aí, Douglas, eu dei uma parada, certo? Fui fazer jornalismo, e aí do jornalismo policial eu já migrei para o jornalismo tradicional político. Fiz o programa Agora na TV Meu Norte, foi relativamente bom, um sucesso absoluto. E me veio um convite do Fábio Xavier para ser candidato a federal. Tu é louco, não dá para mim, não estou conseguindo mais ser estadual. Aí só as tradições, só você que é filho do Xavier. O Xavier tinha falecido, mas você, fulano que é filho de Ciclo, não, rapaz, eu fiz uma pesquisa com o teu nome e eu não acreditei, você está mentindo. E aí ele me levou, naquele tempo o Batista Teles fazia pesquisa séria ainda, né? Aliás, o Batista ainda era um homem sério. Deixou de fazer? Não, ele deixou de ser sério, certo? Eu estou decepcionado com o professor, jamais sentaria no banco de turma para assistir uma aula dele, ele se entregou para o governo do estado, mas naquele tempo ele fazia pesquisa séria. Eu pedi a ele, Batista, faz uma pesquisa para ver se eu tenho condição, porque eu estou ganhando tão bem, estou tão bem. Eu vou para a política aí, eu sou doido por política, mas eu preciso de uma resposta. E ele fez várias modalidades de pesquisa e realmente, de fato, o meu nome para a federal estava... Naquele tempo não existia esse acerramento de direita e de esquerda, né? A gente foi para o palanque do Wellington Dias, para o palanque da Dilma, você acredita? Eu fui para o palanque da Dilma, né? E de formas que... Porque naquele tempo até o Bolsonaro votava no Lula, né? Até o Bolsonaro votava no Lula. Todo mundo tem o direito de fazer uma merda na vida, né? Eu fiz, o Bolsonaro fez. Aliás, eu fiz mais de uma vez, né? E aí me candidatei a deputado federal. Pô, tive uma votação, 75 mil votos. Perdi a eleição por 5 mil votos para o Fábio Abreu. O Fábio Abreu também veio aí de um movimento de televisão, né? Veio daquele movimento de polícia. E teve 80 mil votos, eu tive 75. O Fábio Abreu teve um advante, ele teve o apoio do grupo João Claudino no final da eleição dele, que foi onde ele ganhou a eleição de mim. E eu tive a oportunidade de assumir a Câmara Federal no governo do Wellington Dias. E aí eu comecei a ver que o governo do Wellington Dias era uma onda de mentiras, de ilusão, sabe? E comecei a me rebelar mesmo como deputado federal, né? Dentro do governo, dar as minhas opiniões, tomar as minhas posições. E o governo começou a me penalizar. Daí em diante, toda essa polêmica que tem vindo até agora. Por que governo não aceita crítica, não aceita opinião divergente, Silas? Eu não sei. O Wellington não me perseguiu, ele não é perseguidor igual o Rafael. Ele apenas resumiu o meu espaço a nada. Nada no governo dele. Eu tinha lá a indicação de uma coordenação de piscicultura que tinha uma cadeira e
e uma televisão. Não tinha nem um aquário. A gente botar um peixinho dentro, né? Nem um aquário. Ele me resumiu a nada porque eu disse para ele uma vez numa conversa, eu acho que você devia ser candidato a senador. Não devia ir para a reeleição de governo. Ele disse, por quê? Porque o seu governo cansou. Você cansou, você não vai evoluir. O Piauí não está crescendo, é só calçamento e asfalto. Ah, meu amigo, aí morreu, o homem zangou comigo. Tá, e Silas, aí você voltou para a televisão. Sim. E voltou para um programa de muita audiência. Sim. E aí você saiu da TV. Por Não, quê? eu voltei isolado. O Paulo Guimarães só me voltou para o programa policial. Era eu só tinha direito de falar de polícia. Política não. Não. E de bandido pobre. Se um rico cometesse um crime, eu não tinha direito de falar. Mas eu tinha que me submeter, Douglas. Eu ganhava 30 mil reais por mês. Não tem salário, você sabe, você é jornalista, não tem salário no Piauí igual esse. Eu tenho família, meus filhos estavam tudo ainda no estudantil, procurando uma vaga numa faculdade. Hoje não, já tem 2 formados. Já tem médico, né? Já tem médico, tem engenheiro de software, né? Então, naquela época eu me submetia a ficar no programa policial falando das gangues que ainda não existiam, do cara, coitado, o faccionado que mora numa casa de palha, que é algo que a polícia do Piauí prende. Ele não prende o grande. Ele só prende o pobre, e aparece aquela coisa toda. Quando vai no Alphaville, quando vai no Terras Alphaville, sempre dá um problema. Então eles não vão, eles geralmente não vão. Então eu tive que me submeter àquilo, ficar lá. E fiquei no programa de grande audiência, mas silenciado politicamente. A minha opinião estava silenciada, desculpa. Não queremos te silenciar, não. Aqui não, aqui foi o meu braço que derrubou o microfone. Então foi isso que eu vivi na TV Meu Norte, né? E, por incrível que pareça, quando eles viram uma necessidade, eu disse para ele, olha, eu não vou ficar mais falando do Zezinho que vendeu uma meota de maconha na esquina. Eu não vou ficar mais falando. Eu vou sair, eu vou pro rádio, eu vou me virar. Meus filhos cresceram e já dá para me virar por aí. Aí eles me deram um espaço no Agora. Você lembra do Amadeu Campos, né? Do Amadeu Campos. Às segundas-feiras, eram as segundas-feiras que eu participava do Agora uma vez por semana. Aí tinha lá uma coligação do Fábio Novo, para ser candidato a prefeito. Ficou famosa essa frase minha, que a adesão do Luciano Filho, do Canidé, do PSDB ao PT, uma coisa estranha, né? Estranha, o Firmino deve ter se retorcido no túmulo. E aí eu disse, vai uma Kombi com ainda vagas no banco de trás de voto. Não dá para lotar uma Kombi. Pronto, ali o Amadeu também, aí quem mandou me tirar foi o Amadeu Campos. Quer dizer que você e o Pedro Alcântara foram vítimas daquela campanha? Daquela campanha. Começou ali. Voltei para o policial, fiquei no policial mais 2 anos, levando suspensão, coisa mais deprimente do mundo. Todas as vezes que eu dizia que a segurança não ia bem, eu levava uma suspensão, o secretário de segurança ia lá, ou o secretário de comunicação, eu ia suspenso. Muitas vezes eu saía do vídeo, puto, rapaz, constrangido. O mais humilhante é um profissional, quando você está já mais velho, né? Você suspenso, é coisa de menino de escola, né? Menino. Mas levei lá na Meu Norte não sei quanta suspensão pelo telefonema do secretário de comunicação ou alguém que pagava a conta. Isso é verdade, eles não têm como negar isso. E aí fui dar uma entrevista, acredita? Fui dar uma entrevista. O Yeltsin montou a TV dele, a IOTV, e eu fui quem pediu o Yeltsin, não foi o Yeltsin que me pediu. Eu pedi, rapaz, eu vou ser candidato a deputado estadual. Está completando, Douglas, agora em maio, exatamente 1 ano dessa entrevista. E quando chegou na entrevista, ele me perguntou lá, rapaz, eu vou me lançar deputado estadual, porque o Piauí está precisando de oposição. O Piauí não tem oposição. Mas você está na comunicação, mas na comunicação eu não posso dizer nada. Eu não posso dizer nada. Aí foi quando eu disse, o governo está fazendo, em maio do ano passado, o governo está falando em inteligência artificial, mas não tem água para beber. Não tem água para beber. E o governador fica com essa história de porto, com essa história de inteligência artificial, tudo mentira, pronto. Na próprio dia que eu dei essa entrevista, à noite o diretor de jornalismo Montoril me ligou e disse que eu estava afastado. Não, suspensão eu não aceito mais. E fui falar depois de alguns dias com o dono da televisão. Paulo, não dá para mim, o meu maior cliente é o governo. A linha de quem manda lá é o governo, né? E aí ele disse, não dá para mim, mas segura aí que eu vou ver. Bom, eu vou dizer o seguinte,
eu vou te levar para a justiça. Vou porque você já me humilhou demais. E aí ele me cozinhou até julho. Passa um mês, passa 2 fora do ar, vamos te dar duas, 3 férias, me deu 2, 3 férias. E eu sabendo que o secretário de comunicação, Marcelo Noleto, disse que uma das condições dele continuar o patrocínio, inclusive um tal de um... Ele não tem uma história de enganar o povo, negócio dos cursinhos aí, via televisão, né? Sim. Transmite. O curso é muito bom. O custo da transmissão é que é terrível. E que poderia até sair da TV Meu Norte e ir para uma outra televisão se eu voltasse, por conta daquela entrevista, né? E aí, em julho, eu entrei em acordo com o Paulo, fizemos um acordo lá e eu saí, fui demitido mesmo, fui posto para fora a pedido do senhor Marcelo Noleto, determinado pelo senhor Rafael Fonteles. Eu acho que eles fizeram giral. Fizeram giral. Aí vem o projeto da Silas TV, né, da TV Web, que eu confesso que eu tinha medo de não dar certo, que eu estava temeroso porque eu não era um cara da internet, mas está dando super certo. Eu sei que está dando, nós vamos falar sobre isso, mas eu queria fechar ainda esse assunto com 2 coisas. A primeira delas é, quem manda hoje nos veículos de comunicação é o governo? De todos os governos, o mais ditatorial é o governo do Rafael Fonteles. Mas manda em todas as televisões? Todas. Gente, você trabalhou na Globo. Eu nunca tinha visto a Globo fazer uma campanha publicitária como está fazendo esta semana com a educação do Piauí. A Globo só tem uma vantagem, ela sabe que é mentira, ela sabe que é uma fantasia, ela está mostrando o que o contrato de divulgação ela fez com o governo. As escolas que estão bem, mas a Clube ela tem uma vantagem. No dia que chegar ruim, ela mostra também. As outras não mostram. Por que piorou? Piorou porque a Meu Norte é do governo, a TV Clube até que tem uma certa independência. E a Cidade Verde e a Antena 10 são agora dos primos do governador Rafael. O Rafael é Tágira, gente. O Rafael é Carcamano. O Rafael é primo dos Tágiras, das 2 TV. Então pronto, acabou. Você vai falar onde? Agora, Silas, a gente começou mais ou menos no mesmo período, só que tu era um menino, eu já estava com alguns aninhos a mais. São quantos anos já você, de televisão, rádio, TV? Eu tenho quase 40 anos de comunicação, porque eu comecei muito cedo. Eu comecei quase com 15 anos, eu tenho 55, eu comecei puxando fio na Rádio Puti. E eu já vou com 64, então são 9 anos na frente, isso, né? É verdade. Agora, o que eu queria te perguntar é, você acompanhou, você disse que era um apaixonado pelo Alberto Silva, então Sim. você deve ter acompanhado pelo menos de Alberto Silva para cá. Sim. Lá se vão, sei lá, 8 governos por aí. Por aí. Algum governo no Piauí perseguiu e demitiu jornalistas como demitiram você e o Pedro Alcântara? Eu ainda não tinha visto. Eu vi falar dos governos passados antes do Alberto Silva. Também não sei como funcionava a comunicação naquela época. Mas para os anos modernos, desde que eu milito, eu ainda não tinha visto, tá certo? Nem nos tradicionais governos do PFL, que chamava cota. Cada televisão tinha uma cota. Era uma subvenção social. Subvenção para as televisões. Eu não via esse tipo de perseguição. Mas agora são perseguições terríveis. Eu fui parceiro do governo no meu portal, Douglas. Uma boa parceria, até porque eu tinha votado neles. Mas os caras não queriam ser parceiros do portal Encarando. Eles queriam ser dono. Eu lembro que 2 anos antes de eu chutar o balde e romper com eles, aumentou o ICMS. O Piauí passou a ser o 2º mais caro ICMS do Brasil. Do Brasil, perdendo apenas para o estado do Maranhão. E isso numa véspera de Natal, e eu botei, não me recordo agora se foi 23 ou foi 24, eu coloco a manchete no meu portal. O presente de Natal do Rafael foi aumentar o imposto. Pô, era o Mussolini, meu amigo secretário, isso tu vai me dar trabalho. A meninada do Dom Barreto, ele disse desse jeito, não aceita isso. Eles estão pedindo para caçar o teu contrato, eu disse, fica à vontade. Não tem problema. Agora, dono de mim, eles não vão ser. Manda ele dar uma justificativa que eu dou uma resposta. Agora, Silas, tem tanta gente. Uma coisa é a empresa falar bem por conta desses contratos. E jornalista comprar briga, defendendo o governo. O que justifica isso? É porque mudou. A meninada do Dom Barreto, ele mudou o modus operandi do PT. Como é que tá? Mudou como? Era só chegava o dinheiro na direção.
certo? O jornalista ganhava uma mixariazinha. Agora o cara ganha mesada. A mesada dos Rafa Boys para jornalista. E tem E é isso. do menino ao grande. Pô, Douglas, você não sabe. Agora, como é que o cara faz? Você chega lá e só, você tá lá na... A bancada qualquer. Você tá numa bancada qualquer, para não dizer nome, monta um portalzinho para ti que eu te dou 10 mil reais por mês, pro teu portal. Tu abre aí uma empresa e eu te dou 10 mil reais. Eu vou te dar um exemplo. Eu trouxe um repórter que não sabe fazer uma pergunta. Me desculpa. Eu dei uma oportunidade para o menino agora na minha TV. Ele só perguntava o que eu mandava para o governador. Ele ficou famoso, porque ele fez umas 3 perguntas polêmicas para o governador. Os caras deram 15 mil reais para ele montar um portal. E ele seguiu. Me chutou. Ele gravou até um vídeo que agora é Rafa Boy. Gente, isso é um absurdo. Todo mundo mordendo. Aí paga gente de WhatsApp. A comunicação, desde que passou para o Marcelo Noleto, virou uma das pastas com a maior dotação orçamentária do Estado, né? Então, é um negócio muito sério. Então, há esse controle, mas graças a Deus, o homem, inspirado por Deus, inventou essa tal de internet. Será por isso, Silas, que a esquerda ou o governo federal não falam noutra coisa? Até nas viagens a Janja fica falando em controle de rede social. Claro, eles têm medo, Acabou isso, cara. Eu votei na reforma trabalhista quando estava na Câmara Federal, Douglas, e acho que cometi alguns erros porque ela escravizou algumas categorias. Porque o Temer nos enganou. Ele disse que votasse aquela reforma e que ia fazer uns ajustes, principalmente nas profissões, nas categorias que seriam precarizadas. Mas não, ele não fez. E eu deixei o Congresso, não tinha mais voz, perdi a eleição, não tinha mais voz. Mas esse PT ia para a rede social, que ainda era acanhada, ainda estava na época do Facebook, né? Aí eles começavam, eu votei em você, não voto mais, aquela chantagem, você perdeu não sei quanto, coisa de canalha mesmo, coisa de canalha, que é coisa deles. Então, eles controlavam isso, aí eles perderam o controle. Começou o movimento Bolsonaro, começou o povo se libertar, a era do Instagram, do X, né? E aí eles se lascaram. E aí agora qual é a alternativa? Sem argumento para discussão, porque eles não têm argumento, é fechar, é tentar acabar, é tentar silenciar para continuar bancando os órgãos oficiais. O que eu não consigo entender muitas vezes, Silas, no discurso da esquerda, por exemplo, no Congresso Nacional, você esteve lá e você sabe, aí de repente tem hoje se caça deputado por nada. Se caça deputado pela opinião, pela palavra. Eu nem tinha visto. Né? E aí eu vi outro dia um deputado da esquerda, não era nem do PT, eu acho que era do PSOL, dizendo, não, mas não pode. A deputada Bia Kicis dizia assim, não, mas está na Constituição, está no nosso regimento, nós somos não temos imunidade. Imunidade por votos, palavras e opiniões. Aí sim, mas nós temos liberdade de imprensa. Aí o deputado disse, não, mas essa liberdade tem um limite. Ou é liberdade ou não é liberdade. Não existe liberdade com limite. Liberdade, não tem. Pior, Douglas, que o cara não está sendo mais só caçado, ele está sendo preso. Preso? Preso. Os caras estão botando na cadeia quem quer falar contra. Quem se opõe ao sistema. Então, nós estamos vivendo uma ditadura da comunicação. E graças a Deus a internet é que nós, vez em quando, fugimos. Nós estamos vivendo aquele tempo que eu só via nos livros de você se refugiar fora do país. Tem muita gente gente refugiada fora do país, em exílio político. Por quê, meu amigo? Porque, na verdade, há hoje uma censura, uma ditadura. Não é fantasma, não, ela está no ar, ela funciona. E tem muita gente que fica jogando a ditadura da toga. É uma ditadura geral. Totalmente. É um consórcio que há hoje, né? É verdade. E tem muita gente de torga, muita gente boa. É porque o ingrediente da elite, tem elite da torga. Eu acho que é a elite da torga, essa sim está promovendo uma ditadura muito grande. Mas ainda existe na torga gente que é contrário a isso. Só que não chegou na elite ainda da torga. Ainda não é da elite da torga, essa que é a verdade. Tá só compondo, né? É verdade. E falar em compondo, nesse momento que a gente está gravando aqui, pode até ser que vá para o ar depois, mas nesse momento da gravação está sendo analisado, sabatinado no Senado o nome do Jorge Messias. Passa? Eu acho que com a dependência que boa parte, principalmente do Senado,
tem do STF, ali quase todo mundo está pipinado, né? Mas não pode esconder, está quase todo mundo pipinado. E sob a ameaça do STF, eu acho que... Eu queria muito que não passasse, mas eu acho que termina passando. O Flávio Bolsonaro está se opondo e você viu o centro. Eu sempre fui uma pessoa de centro, estou meio frustrado com o centro. Eu também não quero ser extremo, mas na verdade o centro se entregando. Os parlamentares às vezes se entregam por eles mesmos ou se entregam pelos seus pares, se acovardam, né? Se acovardam. Então eu não queria que passasse, mas eu acho que passa, termina passando. Bom, vamos falar agora, Silas, da Silas TV. Pronto, Silas TV chegou, e eu até comentava com você quando você chegou aqui, que eu me surpreendi, Silas. Quando me disseram, não, o Silas tá montando uma TV. Eu digo, que bacana. Aí alguém disse assim, e vai pegar? Eu digo, rapaz, vai, mas vai demorar. Mas não demorou não, Silas. Foi que houve, por quê? Em primeiro lugar, Deus. Eu sou um homem de muita fé. Eu acho que quando o governo mandou me demitir, ele achou que ia me calar, né? Até porque o dono da televisão me conhece muito bem, nós estávamos 30 anos trabalhando juntos. Ele deve ter dito lá, esse cara não lida com a internet, esse cara não tem a perspicácia que tem o Yeltsin Vasconcelos, a desenvoltura comercial, porque o Yeltsin... O Yeltsin é um gigante. É um gigante comercialmente. Comercialmente falando. Ele é um empreendedor. Ele não eu digo que ele não é jornalista, ele é empreendedor. Ele é empreendedor. Então, os caras disseram, ele não tem essa visão e não vai para lugar nenhum. Eles não contavam com a minha fé, com a minha coragem. Não contavam com a tua astúcia. E eu ganhei. Eu tenho um filho que é engenheiro de software, que é o diretor da televisão hoje, o Rafael, que está dando um show. É o afilhado do Dr. Lopes. Do Lopes, né? E tenho a minha mulher, a jornalista Carita, que é hoje que é a diretora de jornalismo, que ela fazia tempo, rapaz, deixa de ser humilhado aí, quando não é o Urias te humilhando, é o Paulo Guimarães, vamos lá, vamos montar nosso negócio, vamos para a web, principalmente quando ela viu alguns canais de web, tipo Casé TV, eu sempre fui esportivo, e aí eu não tinha coragem, não tenho coragem, o cara vai ficando mais velho, vai ficando mais medroso, Pois eu passei por essa fase. Até os 50 anos eu fiquei bem frouxo, estava com medo. Meus filhos ali precisando de mim, né? Só o Stanley, o mais velho, que sabia viver, os outros eu tinha que estar dando sustento deles. Aí eu fui para a TV Web. Meu amigo, essa minha família me deu um apoio fantástico. E com a força de Deus, eu disse, não, isso lá para julho, até quando eu saí da televisão, alguém me disse, você vai ser candidato a deputado? Eu disse, não tenho condição. Não tenho porque eu tenho um projeto. E eu acho que esse projeto vai demorar 1 ano para dar certo. Então eu não vou ser candidato. Eu vou me dedicar a esse projeto porque agora é questão de sobrevivência. Né? É questão do chap-chap. Eu não tenho mais aquele bom salário. Então é a questão do chap-chap. Então eu vou me dedicar a ele. E aí eu me espantei. Eu comecei no dia 30 de janeiro, numa sexta-feira, no dia do meu aniversário. E nós estamos agora em maio, Douglas, e a televisão ela já se autossustenta comercialmente. Claro que com muita dificuldade, eu tenho mais parceiros do estado do Maranhão do que do estado do Piauí, por conta das nossas críticas. Eu me reservo aqui a não dizer o nome de uma grande indústria que começou a patrocinar o nosso programa e recebeu a visita da Secretaria de Fazenda do estado do Piauí. Está nesse nível? Está nesse nível. E o empresário me chamou e disse, Silas, eu vou continuar pagando o comercial, mas eu quero que você tire minha marca. E eu tive que tirar a marca dele, ele ainda pagou 2 meses. E agora, no terceiro mês, eu pedi a ele que não pagasse mais. Ele só paga se ele usar a marca. Um dono de uma farmácia também, uma drogaria, que fazia contrato comigo frequentemente, também foi assediado. Dono de um restaurante, também de uma empresa, pelo governo do estado. E você não imagine, até prefeituras municipais, os prefeitos são ameaçados. Se você fizer parceria com o Silas, esquece o Palácio de Karnak. Quer dizer, é um cerco muito grande. Mas, graças a Deus, a nossa audiência está muito grande. O Maranhão, nós temos parceiros tanto comercial, a gente tem anúncio desde Barreirinhas a São Luís. Né? Mapa, que coisa boa. E não é só de prefeituras, estruturas comerciais também, pousadas anunciando. Eu estava conversando com o departamento comercial ontem, que também é o Rafael. Não, pai, a gente tá autossuficiente até hoje. A gente sustenta as despesas da televisão e dá para a gente viver em casa. Silas. Então, eu acho que a coragem e a fé foi o grande combustível e a família. Pois é, mas tem alguma explicação para explodir desse jeito, para ter esse boom de audiência? Porque, convenhamos, nem você acreditava. Não. Então, qual é a razão disso? Eu acho que o posicionamento crítico.
O posicionamento crítico, Douglas, nós não temos mais ninguém falando. Nós não tínhamos com ninguém falando. A não ser os podcasts, como os seus e outros, que são divulgados nas redes sociais, mas assim, uma transmissão, um programa, nós não tínhamos mais. Eu tenho um maior respeito pelo Yeltsin Vasconcelos, mas ele entrou na mesma linha editorial das TVs abertas, até porque ele é empreendedor, né? Ele entrou na mesma coisa, refém do governo. Então estava faltando alguém que falasse, tem 30% da população que não concordava com o governo. E tem mais 30% que podia até concordar, podia até se enganar, mas queria ver a realidade. Então aí é 60%. Então por isso que eu acho que a Silas TV funcionou. Nós pegamos 30% daqueles que são críticos e 30% daquele que até acreditava, mas queria ver. Eu quero ver a verdade. Eu quero ver a verdade. E nós somos hoje a verdade. Nós começamos ali a denunciar, desde da prisão do melhor amigo do governador, o Bruno Santos, o médico, que foi preso no escândalo pela Polícia Federal, no escândalo de 66 milhões. Ele é o melhor amigo do governador, ele e o Filipinho, o construtor dos milhões de reais. Eles são os melhores amigos do Dom Barreto. Quer dizer, desde aquela prisão, no Encarando, a gente já veio divulgando. E a gente vem divulgando. A gente vem falando a verdade. E interessante, viu, Douglas? Eu acho que o diferencial é esse. Lá todo dia uma pessoa do PT dá entrevista, uma pessoa do governo dá entrevista. Eu acho que o governador não conseguiu proibir os caras ainda. Mas todo Só dia... falta isso. Só né? falta isso. Mas eu até acho que ele é tão ruim, ele é tão orgulhoso, ele é tão malvado, que os caras dizem, ó, eu vou lá no Silas. Porque no dia que tu frescar comigo, nós temos um canal, né? E a gente abre lá pro cara, democraticamente. Democraticamente. O PT tá aberto para ele falar. Só não vai ser uma entrevista igual do programa do Amadeu Campos, né, da Cidade Verde, nem da Antena 10. Não vai ser. Vai ser uma entrevista. Ele pode até levar o entrevistador para ele. Eu já propus isso no ar. Leva o entrevistador para ti, governador, mas tu vai ter que ouvir as minhas perguntas e agora Também, né? Do Salomão Sobrinho. E Silas, você falou aí do melhor amigo do governador, você falou do Filipinho, que é outro grande amigo e parceiro do governador. E esse povo que é muito amigo do governador, sobretudo os egressos lá do Dom Barreto, foram apelidados, são apelidados e se auto-intitulam Rafa Boys. O que é preciso para ser um Rafa Boy, Silas? Ser mal intencionado com a coisa pública. Eu acho que é. Porque não tem outro critério. Porque, gente, a gente não pode misturar a história do Dom Barreto, a história maravilhosa daquela escola que meu filho já estudou lá, um dos meus filhos. Um legado do professor Marcílio. Do professor Marcílio. Nós não podemos misturar com a ambição e com a irresponsabilidade de um grupo de pivetes que se formaram juntos e planejaram ir para a iniciativa, sair da iniciativa pública para ir para a iniciativa privada para enriquecerem e se perpetuar no poder. Tem nada a ver com Dom Barreto. Tem a ver com a índole deles, com a personalidade deles. Eles são a minoria do Dom Barreto que nasceram com as suas e que se criaram com as suas personalidades desviadas. Lá não tem um deles bem intencionado. Não tem nenhum deles bem intencionado. Desse grupo comandado pelo governador. Um dia desse eu recebi um depoimento de um vigilante do Dom Barreto da época que esses meninos estudavam lá. Ele me falou barbaridade desses caras. Esses meninos eram errados desde menino, rapaz. Não adianta, quando a índole é ruim, não resolve. E essa turma está toda hoje no governo? Está no governo. Quando não está no governo, está comendo do governo. Quando a gente fala no governo, quer dizer, tem secretário assim? Tem secretário, tem gerentes, tem diretores, tem empresários. Quando ele não está no governo comandando uma pasta, ele está fora do governo, como é o caso do Bruno, que foi preso, e o caso do Filipinho. Eles são dois Rafa Boys de linha própria. Então, eles eram empresários, eles tinham papel, gente. Presta bem atenção, eu não vou chamar de... Mas eles têm um papel na organização deles. Eu não vou chegar a chamá-lo. Mas eles têm um papel. Olha, nós vamos ser os gestores e vocês vão faturar. O Filipinho vai ser o cara da mala. O operacional. O operador. O Bruno vai inventar esse negócio de saúde digital para a gente entortar, comprar eleitor. Mas não melhorou a saúde? Não, nunca melhorou. É mentira. Saúde que encontra útero e homem, que encontra próstata em mulher, não pode ter melhorado. Isso é mentira. Isso é ilusão. Então tem uma organização hoje
Gente, tem gente do Brasil falando mal da gente. A Secretaria de Administração faz os seus pregões. Hoje é o maior centro de propina do Brasil. Porque você sabe, quando você abre hoje pregões, abertura de licitações, fica aberto para o Brasil inteiro, às vezes, né? E aí a turma chega lá no Piauí, meu amigo. A matemática dos meninos só começa a partir de 30. Até o percentual lá é a partir de 30. Ah, tem percentual? Tem, a partir de 30. Quer dizer que aquela história ao longo dos anos de 10% acabou. Não, isso acabou, isso é besteira. É 30%. As nossas São 30%. Nós hoje estamos pagando 3 vezes por uma obra. E eu te digo por quê. O Estado está quebrado. E aí o governador quer ficar andando todo final de semana e precisa a coisa andar, o dinheiro andar, a coisa rodar. Com esse dinheiro, o que é que eles estão fazendo? O Filipinho vai lá, é o homem da mala e toma o dinheiro. Rapaz, esses caras estão devendo um tal de uma família cigana no Ceará. Cigano? Rapaz, que essa família é pesada. E como é que tá devendo? Aí você, não, estão ricos, tanto que é o rolo compressor. Eu licito uma obra sem nenhum tostão no cofre. Aí eu chego para a tua empresa, quem ganha quem é? É o Filipinho. Mas o Filipinho chega e diz, Douglas, faz essa obra para mim, tá certo? Terceiriza. Eu te terceirizo, mas cadê o dinheiro da obra? Não tem, eu vou tomar emprestado ali. Aí olha quanto é que vai sair essa obra. Aí toma emprestado de uma agiota. No Piauí não tem uma agiota que não tem emprestado dinheiro para a obra. Uma agiota desses grandes aí. Desde os bons de bola até os mais bravos. Todo mundo tá com o governo na mão, tá? Então presta atenção. E aí o Filipinho vai lá, pega dinheiro emprestado, e aí, mas tu não tá nesse tanto dizendo que eles desviam, é o rolo. E aí eles pegam o dinheiro para fazer a obra, tá certo? Aí o Estado, quando vai pagar a construtora, sempre tem aquele adjuntório, aquela adicionar. Então a obra sai 3 vezes mais caro porque tem que pagar. O aditivo chamado. O aditivo chamado, pronto, você tirou a palavra. O Filipinho, que é o coordenador das obras, esse cargo foi criado fora da estrutura do governo, tem que pagar o Araujinho, que é o sogro do governador, é outro que Ave Maria, já era rico, né? Ele já era rico, mas agora o cara vai, não tem quando eu vou para Floriano passar o final de semana, ele passa na Colômbia, ele passa na Itália. Ah, mas ele sempre foi rico. Mas ele não vai viajar esse tanto, não. Agora ele está danado. Então, essa estrutura, o Araujinho não pede dinheiro emprestado a ninguém, porque ele tem. O Filipinho, para tocar essas obras, ele pega dinheiro na mão do AJ. Então, essa obra, ela está saindo cara para o Estado. E o Estado está quebrado, porque o Filipinho precisa ganhar, porque o fulano precisa ganhar e o AJ precisa tirar o dedo. Você entendeu como é que está funcionando? Quando o dinheiro chega, ele já está defasado. Aí tem um aditivo. Essa é a verdade. Essa é a molequeira que está acontecendo no governo do Estado. O governo pode me processar. Olha, no DR, meus amigos, aquele rapaz, Leonardo Sobral. DR, né? Ali tem imoralidade. Que tipo? De todos os tipos, de licitação, de tomada de preço, de favorecimento de empresas, de todo tipo. Os órgãos de controle fecham os olhos, vez em quando cai na mão de um técnico lá no Tribunal de Contas, cai na mão de um auditor daquele que é técnico, não é político, e aí ele faz uma denúncia, a turma vem e abafa. Mas no DR é esculhambação grande. Se o Joel Rodrigues ou um opositor ganhar o governo e resolver abrir a caixa preta dessa turma, nós vamos ter que abrir novos presídios, viu? Sério? Sério, esse ponto? A esse ponto. Você pode ter. Se tiver uma auditoria do governo do Piauí, nós vamos ver muita gente rica, pele limpa, na cadeia. Silas, quando você fala em DR, lá o diretor é o Leonardo Sobral. Leonardo Sobral não é aquele que fez uma ciclovia no meio de uma BR? Fez uma ciclovia no meio depois da teve BR. que apagar? Teve que destruir a ciclovia. Rapaz... Houve ressarcimento daquela... Eu não me recordo, Douglas. Eu não serei leviano de te responder se houve ressarcimento. Mas o menino lá, ele é corajoso, viu? O menino é corajoso. Ele é... Rafa Boy também. É Rafa Boy de plumagem alta. Ele é amiguíssimo do governador, daqueles de... Foi quem inventou aquela corridinha das inaugurações do asfalto. Ele é Rafa Boy grande. Ali tem moralidade, meu amigo. Ali tem traquinagem, não é brincadeira, não. Bom, só queria deixar claro que todas as denúncias feitas As minhas responsabilidades são minhas. Não, e nós estamos liberando aqui o espaço para, no caso do DR, quiser se manifestar, ou qualquer outro órgão do governo, o secretário Para te ter uma ideia. de administração, Samuel...
não me recordo agora. Secretário de Administração do governo, é. está tudo aqui liberado para você colocar a sua versão, a sua contestação sem nenhum problema. Olha, eu tenho um contorno para você ver que essa jogada com os agiotas é que eles tomam dinheiro emprestado aos bancos, demora o dinheiro chegar e aí eles se antecipam com os agiotas para fazer a obra, para fazer dinheiro para eles, tá certo? Porque aí o que eles fazem? Vira esse rolo, como eu já expliquei. Para você ter uma ideia, o Filipinho é sócio de um hotel lá em Barra Grande. Todo mundo sabe. Passou 6 meses esse hotel sob a intervenção de um agiota. Um agiota do Piauí, um bom de bola, ele tomou o hotel do cara. Tomou o hotel, o filho era quem tomar. Entrou dinheiro, vai ficar aqui. Porque não tá. Até começar a liberar os empréstimos do Piauí. Olha em que situação o Piauí está vivendo. Mas o que tem a ver o hotel do cara? Não é porque o cara tomou dinheiro para botar numa obra, para dar para uma construtora começar a obra. A construtora não tinha tupete, e ela começou a obra. Começou a obra lá, tocou a obra para o governador poder estar no interior, dizendo que está realizando, tá entendendo? E aí vira esse rolo compressor. Agora, Cília, diante de tudo que você está falando aí, como é que se justifica o governador estar disparado em pesquisa? A mídia, Douglas. Continua disparado? Não, disparado ele não está mais. Só na pesquisa? É só nas pesquisas dele, na do Batista, na Datamax, naqueles encomendas, aquelas tipo a do Fábio Novo. Nós começamos, e a Silas TV e os outros meios de comunicação têm uma responsabilidade muito grande sobre isso, tirar a tinta desse governo. Nós começamos a mostrar a verdade. E aí mostra a verdade. E quando tira a tinta, o que aparece? Não, o que aparece é essa mentira, fragilidade, muito rolo financeiro, rolo envolvendo a agiotagem, rolo envolvendo isso e aquilo outro. E aí começa a cair, o governador caiu a popularidade dele. O Instituto Veritas mostrou a primeira vez que a maioria da população do Piauí desaprova o seu governo. Eles foram e entraram na justiça para que não fosse divulgado. Só pode divulgar o instituto que ele tiver bem. A popularidade dele não está boa. Você viu agora, o DataZ trouxe uma pesquisa de Teresina, e eu não sou afeto ao DataZ, já tive até problemas lá com a direção do Portal AZ, problemas judiciais graves, mas aí eu fui olhar as pesquisas de 2024. Só quem acertou foi o DataZ. Só ele disse que o Silvio ganhava a eleição. Todos os outros diziam que o Fábio Novo ganhava no primeiro turno. Eu digo, então eu vou divulgar. Eu seria um irresponsável se eu não divulgasse essa pesquisa. Então isso é uma verdade. O governador começou a promover shows com a juventude, não foi à toa, gente. Foi porque ele viu que estava perdendo. Ele viu que em Teresina o Joel chegou chegando, um dos candidatos da oposição, chegou chegando, tá certo? Ele chegou mesmo, ele chegou a 35%, ele está chegando no governador. O governador fez show, ora um show. Você sabe que a juventude gosta de show. Né? Quem não quer ir para o show do Alok, um grande artista daquele, e de graça, o mais humilde me esculhambou na rede social. Esse cara não quer que eu vá pro show, esse filho de uma mãe, e tudo, só pensa nele, não fez nada quando era vereador. Claro que esse cara vai zangar. Então ele partiu pro circo, tá certo? Pra turma, porque ele sabe que tá perdendo. Mas não vai ter jeito. Não, parece que não tem jeito, porque esse rolo compressor de agiotagem, de trambicagem, de malinagem já está chegando na cabeça do povo. E de mentira. De mentira. De mentira. Nós temos um candidato da oposição aí, que é o Tony Rodrigues, que tem dito nos 4 cantos do Piauí, gente, esse é o governo da mentira. E o povo está percebendo que é mentira. Então, é mentira, traquinagem, rolo, e isso está tirando a tinta do governo. E quando cai a tinta, claro que alguém vai crescer. Na oposição, quem está crescendo é o candidato do progressista, que é o Joel Rodrigues. Bom, mais uma pergunta daquela série. Você, como jornalista e como político, nos últimos anos, nos últimos governos do Piauí, você já tinha visto um governo que não tem uma obra estruturante? Não. Não, até que vi o Wellington Dias. Também, né? Também, é outro que não tem obra. Quando eu vi, rapaz, esse Rafael falando em modernidade, eu até 2024, eu comentava com um amigo, inclusive que hoje é aliado dele, o prefeito Antônio Reis de Floriano, rapaz, o governador, eu acho que ele vai dar um ar de modernidade no estado. Acho que muita gente acreditou nisso. Eu acreditei, eu votei nele, pô, eu votei nele. Esse cara vai ser diferente do Wellington Dias. Você entrava ali no Pão de Açúcar, na turma formadora de opinião, naquele cafezinho, tava a turma, não, o Rafael é diferente do Wellington. Não. Empresário. É empresário, o cara tem uma outra visão. Matemático, menino inteligente.
foi bem criado. Conhecia as finanças do Estado. O Hélito é um enrolão, o Hélito somente. Gente, o cara é pior do que o Hélito. O cara conseguiu fazer uma inauguração do porto sem ter porto. O cara conseguiu fazer, até eu que estava na TV Meu Norte elogiar, porque eu pensei que tinha porto, o cara é um mentiroso, não tem porto de poxa nenhuma. Rapaz, eu tenho um parente que é do interior do estado e eu andei lá e ele disse, ô meu primo, rapaz, nós agora temos porto, né? Eu disse, como assim? Criaram um porto aqui em Angical do Piauí? Ele disse, não, lá no litoral. Eu disse, não tem não. Tem que eu vi na televisão. Eu digo, pois enganaram vocês. Enganaram vocês, é brincadeira. E aí eu fui lá no porto. Primeiro não me deixaram entrar no porto. Mas deu para ver muita coisa por fora. E o que a gente vê do lado de fora é tudo menos um porto. É tudo mentira. Para traduzir, é tudo mentira. Eles alugaram tudo, fizeram uma peça teatral, contrataram as televisões para transmitir ao vivo, reservaram hotéis, foram mais de 300 jornalistas. Rapaz, é muito cinismo. E eu quero te dizer que eu também caí feito besta disso. Não, estamos inaugurando a primeira etapa, vai ter a segunda etapa. Primeiro não era um porto, era um entreposto pesqueiro, depois é que o porto vai vir. Nós vamos fundar aqui a escola. E agora nem entreposto nem porto. A escola do mar, nada, absolutamente nada. Ele vai dar mais uma penteada até a eleição. Ele vai dar mais, vai incrementar mais a mentira dele. Lá não tem calado para ter poço. É verdade. Ele vai tentar atracar uma barca lá, uma barca do sal, do tempo do Alberto, para tentar enganar o povo. Ele ainda tem esta dificuldade. Não existe. Lá não tem porto, lá não tem condições de ter porto agora. Ele vai dar mais uma enganada, ele ainda vai soltar umas 3 mentiras até a eleição do porto. Pode se preparar. Mas é tudo mentira. Tudo mentira. Quer dizer que... Esse menino é mentiroso quanto mais. Ele, quando sair do governo, ele precisa fazer um tratamento psicológico, porque eu acho que ele está mentindo para ele mesmo. Ele superou o Hélito Dias, ele tem que cuidar da cabeça dele e dizer assim, porque às vezes, o ruim é quando o meu pai dizia, olha, enquanto você está mentindo para os outros, tudo bem, agora quando você começa a mentir para você mesmo, quando você começa a acreditar nas tuas mentiras, aí o perigo está aí, vai te cuidar, vai te tratar. Silas, pelo que você falou aí do porto, e eu tive lá e concordo em parte, é um porto fake? É um fake news, como boa parte do governo do Rafael. O governo dele é um fake news, a educação, ele pega assim 10 escolas, aí faz uma estrutura monstruosa, as fachadas que custaram milhões de reais, que quem ganhou foi o Alexandre Noleto, irmão do Marcelo Noleto, quase 100 milhões de reais para fazer fachadas das escolas. As fachadas são muito bonitas. Aí quando você vai, você vê o Liceu agora. O Liceu, porra, no centro. O Liceu é no centro de Teresina, não é de Gatito. Não pode chover, né? Não pode chover que o teto cai, não tem comida. Há escolas que as crianças, os adolescentes, vão almoçar fora das escolas porque as fossas estão a céu aberto. É tudo mentira. E rapaz, é aquele outro rapaz que era até juiz, você deve se imaginar, é aquele rapaz, o Bandeira, juiz trabalhista, ele ainda é mais mentiroso do que o governador, porque ele quer vender uma imagem que não existe. Aí ele pega de milhares de alunos da rede estadual, aí leva 50, 100 para o exterior, para o intercâmbio. Mas claro, Douglas, é um filho do pobre lá do interior que vai para os Estados Unidos, que vai para a Austrália, que não chega contando vantagem, né? Rapaz, isso é uma covardia muito grande, sabe? Os caras fazem. Aí fica aqui os milhares sem irem para lugar nenhum. Sendo passados, esse cara criou um sistema obrigando os professores a passar os alunos, mesmo se eles terem condições, para mostrar que a educação ia de vento e polpa. Tudo isso é mentira. Aí eles contratam um repórter aí das televisões para fazer aquela reportagem. Esse aqui é o filho da lavadeira que virou doutor. No meio de 1000. Isso é vantagem. Um filho da lavadeira virar doutor no meio de 1000. Esses caras querem enganar quem? Eu ainda fico puto que ainda existe jornalista que diz isso. Um dia desse ele viajou, não sei se foi para a Arábia, e voltou dizendo, eu tenho uma miopatia mitocondrial, que é a falta de energia nas células, que tem determinados alimentos que eles simbolizam muito, como a tâmara. A tâmara, se você comer, ela vai direto para as células musculares. Ela melhora a tua reação muscular.
E o cara voltou dizendo que ia cultivar tâmara no Piauí. Aí eu ligo no rádio de manhã, tá lá uma jornalista que recebe dinheiro do governo, diz, olha, que maravilha, gente, vocês viram a evolução, nós vamos ter plantações de tâmara no Piauí. Me deu vontade de pegar o rádio. Tu já pensou, Douglas? É 90 anos. Aí eu vi ela dizendo, amanhã nós vamos ter tâmara, igual aquelas uvas de São João. Você lembra? O Elton Dias, rapaz, de forma mais dissimulada do mundo, levou os caras para 1 hectare de uva, fez uma estufa lá e as televisões transformam ao vivo, todo mundo comendo uva. Gente, chega. Eu me enganei também. Mas você esteve lá, tive, me enganei, participei do governo, mas nunca é tarde para a gente deixar de ser otário. Eu deixei de ser. Tem um ditado árabe que diz o seguinte, e é verdade, é real, que quem planta tâmara não come tâmara. Não. Pelo menos que plantou. O cara que plantou, não, mas a jornalista, olha, vai ser um sucesso. Rapaz, eu estava popular no rádio. Meu Deus. Eu outro dia fui fazer uma reportagem sobre isso, até queria trazer a pessoa que ia plantar ou que está plantando tâmara aqui no Piauí. E eu descobri o seguinte, que parece-me que tem um projeto aí da Embrapa que conseguiu reduzir quase pela metade. Então, 45 anos. 45 anos. Quando o governador soube disso, porque ele se precipita muito, né? E aí ele se precipita muito, ele é muito empolgado e ele subestima muito a inteligência da gente. Quando ele chegou aqui com esse discurso de tâmara, porque ele não tinha mais o que trazer das viagens, ele não trouxe uma empresa, ele não trouxe uma caixa de fósforo, ele não vendeu uma castanha, ele não trouxe nada. Então ele simplesmente não fez nada nessas viagens dele. E aí quando ele trouxe essa história da tâmara, aí alguém disse para ele, doutor, você sabe quantos anos a gente vai colher tâmara? O senhor é muito novo, o senhor ainda pode estar por aqui, mas muita gente não vai estar. Aí ele foi e esqueceu. Não se fala mais em tâmara. Não se fala mais em tâmara. Rapaz, os caras são muito descarados, né, Douglas? Então, é esta realidade que eu vou tentar levar na minha pré-campanha e na minha campanha. Eu vou tentar voltar à Assembleia Legislativa. Eu não queria, sério, não queria. Eu até disse um dia na televisão, eu não fui um bom deputado estadual, não fui. Eu fui deputado no auge da minha idade, muito jovem, achava que era dono do mundo, e eu queria essa oportunidade, eu estou nessa pré-candidatura, e ainda nem fui para as ruas, porque, de qualquer maneira, independente do governo, eu quero ser fiscal. Fiscal dessas mentiras. Eu quero ser o detector da mentira de qualquer um dos governos. Eu vou ser esse detector. Mentiu, ludibriou, enganou, eu vou estar lá para entregar, para dizer. Eu não sou o dono da verdade, não. Eu posso até também aqui e acolá soltar uma. Agora mentir como esses caras, aí já é doença. Quer dizer que a tua plataforma de campanha é fiscalização. Eu não tenho um projeto. O Silas vai para lá porque ele vai defender a redução da maioridade penal. Não vou. Eu defendi na Câmara Federal, que é um projeto a nível nacional. O Silas vai para lá porque ele defende que o próprio Estado não cobre mais a energia solar. Não vou, eu vou ser fiscal. Eu sou o fiscal. E outra coisa, Deus o livre desse grupo continuar governando o Piauí. Mas se ele continuar, se Deus o livre de acontecer, eu de fiscal, esses caras vão ter trabalho. Douglas, no dia que esse menino for querer viajar para o exterior, com dinheiro público, levando até a mãe do Wesley Safadão, que diabo é que a mãe do Wesley Safadão queria viajar com dinheiro público do Piauí? Eu vou entrar na justiça, eu vou botar caatinga, eu vou atrapalhar do mesmo jeito que a minha voz foi ativa agora no show do Alok. Nada contra o show do Alok. Eu acho até que a justiça agiu erradamente. Eu tenho coragem de dizer isso. A justiça não tinha que cancelar show, ela tinha que cancelar o uso do dinheiro público. Bloquear o uso do dinheiro público numa canetada. E o show tinha que acontecer. Deixa o show acontecer, alguém vai pagar a conta. Não, mas o show só era de graça com dinheiro público. Cancela o dinheiro público, certo? Cancela o envio de dinheiro público, até que se esclareça. Diz que não faturou 50 milhões. Então, 1.800.000 que o governo mandou... Não é nada, né? Não é nada. Diante do suposto faturamento. A nossa voz é justamente porque eu fiz um estudo no São Marcos, por exemplo, a porta mais aberta para o tratamento de câncer no Piauí, o governador manda 10 milhões por ano. O governo manda 10 milhões por ano? Por ano. Por ano, 900 por mês. Não dá 1 milhão por mês. 900 por mês, aí dá 1.800 por show. Mas graças a Deus, há artistas
com o Alok se comoveu, ele respondeu na minha página social, e 500 mil daquele 1 milhão que ele resolveu doar, que é devolvendo, aquele cara não sabia que o Piauí passava tanto problema, que vivia no estágio da mentira, que vivia no estado de ilusão, ele não sabia. E ele doou agora para o São Marcos, e nós somos muito gratos, estamos muito festejando. Eu até disse para ele, não dê para o turismo não, que a turma vai desviar. Eu disse mesmo, não dê para o turismo não, que eles vão desviar. Bote para a saúde, bote para o São Marcos. Ele foi, atendeu e colocou para o São Marcos. Você não sabe, ontem quando eu comuniquei... E ele disse tudo aquilo na cara do governador, na cara o governador do estava lá, né? E você tem uma ideia, o cara é bom. Quem é o maior crítico do governador hoje, modesta parte, na comunicação? A Silas TV. E ele vai na página da Silas TV dizer, olha, obrigado pela orientação, vou dar os 500 mil reais para o São Marcos. Esse cara é fantástico. E tá antenado. É o grande cara, é o grande cara. Olha, respeite a Loki, viu? Eu não gosto da música do DJ, é um direito meu, não é nem do meu tempo, né? Não é nem do meu tempo. Eu vou passar a gostar agora. Ah, mas tu criticou o show dele. Eu não critiquei o show. Eu critiquei, foi 1.800.000. Só isso, certo? Bom, eu gostei da sua proposta. Você vai, nas suas palavras, sou fiscal. Colocar catinga quando houver propostas ou viagens sem... indecorosas, sem futuro, mentirosas, uma história dessa de um porto que não existe. Nós vamos buscar, se nós não tivermos quórum na Assembleia, se não tivermos números para termos uma CPI, para termos uma audiência pública, eu vou à justiça. Silas, você tocou num assunto bem interessante aí. Tá terminando, eu sei que você vai tem programa agora, né? Não, fica à vontade. Mas é o seguinte, nós temos 30 deputados na Assembleia Legislativa do Piauí. Hoje, salvo engano... Só o Gustavo. Só um é oposição. Só o Gustavo. O resto tudo se rendeu, para não dizer outro nome. Eu parto do princípio daquele ditado antigo que diz que toda unanimidade é burra. Eu estou dizendo isso, não é agredindo nenhum parlamentar. Claro. Eu estou dizendo isso porque quando todos comungam ou celebram um governo, quem perde é o Piauí, quem perde é a população do nosso estado. Rapaz, quantos empréstimos esse rapaz pediu? Ah, mas eu tenho capacidade de pagar. Todo mundo já sabe disso. Capacidade de pagar não é ter o dinheiro para pagar. Eu posso ter, tá com o nome beleza, posso ter capacidade de tirar 1 milhão, mas não tenho capacidade de pagar esse financiamento. Nós estamos pagando 200 milhões de reais mensais. Já estão fazendo empréstimo para pagar juros. Para pagar os outros juros. E a Assembleia não tomou uma providência, lá está só o Gustavo Neiva, que tem seu estilo mais moderado, mais tal. E olha, eu não torço para que o Rafael ganhe, ou seja, oposição, para me fazer zoada, não. Eu torço para que ele perda mesmo. Eu faço um jornalismo na minha televisão, onde ele tem um espaço dele, onde o governo dele tem espaço, hoje mesmo vai ter entrevistado do governo dele, mas tem uma ideia, eu torço para ele perder mesmo, para que nós saiamos desse estado de mentira, de ilusão, de traquinagem com o dinheiro público que está acontecendo na sua gestão. Eu torço para isso e vou trabalhar para isso. Silas, estamos encerrando. Deixa eu dar aqui um recado aqui para os nossos apoiadores e para os nossos internautas. Olha, se você recebeu esse link e ainda não é filiado ao nosso canal, você se filia agora, toca aí no local específico para ser um assinante aqui, ser filiado ao nosso canal no YouTube, e você nos ajuda a compartilhar. Você manda o link daqui da conversa do Silas para os amigos do WhatsApp, do grupo da sua família, da igreja que você frequenta, da associação de moradores do teu bairro, do condomínio aí onde você mora, manda para Deus e para o mundo, tá certo? Então assim, você já sabe, toda semana a gente tem um encontro aqui, eu conto com a tua audiência. Silas, você, como todos os que vêm aqui, encerra olhando para lá e você deixa o seu recado para o Piauí. O Piauí está necessitando sair desse estado de mentiras. Estamos vivendo no mundo das fantasias. Vamos acordar. Para isso, a comunicação tem colaborado com isso. Eu tenho dado minha contribuição, claro, não sou perfeito, erro, e estou colocando meu nome para o partido que eu sou filiado hoje, é a União Brasil, né? Para que, se eu passar na convenção, eu ir para uma candidatura e eu ser fiscal de qualquer um dos governos. Pode ser o do Joel, pode ser o do Tony Rodrigues, pode ser da doutora Lúcia, pode ser de qualquer um dos candidatos. E se for do Rafael, aí é que eu vou dobrar a fiscalização.
mas eu acredito que você não vai deixar isso acontecer. Grande abraço. Tá aí, gente, chegamos ao final e você já sabe, o Gazeta Hora 1 é um portal que está aí no mercado, tem uma audiência também fenomenal, faz um jornalismo independente e você, quando precisar se informar, acessa lá, gazetaora1.com.